Vamos lá, hoje a nossa terceira live sobre essa série de lives de humildade. Terceira e última live, hoje é dia 16/9, agora meio de 15. Uma alegria tê-los por aqui. Olha lá, a Thaís já entrou. Muito bem, que bom. A Silva Mari, né? Desculpa, às vezes os nomes aqui são juntos com sobrenome. A Zaira, a Patrícia, muito bem. Uma boa tarde a todos, alegria tê-los uma vez mais. Hoje a nossa terceira e última live, como eu dizia, da série sobre humildade. Só esperar alguns segundinhos, como de padrão, para que os nossos alunos, os seguidores, possam chegar a tempo de pegar o início das nossas reflexões por aqui. Tiver tudo aqui com o vídeo, tiver tudo aqui com o áudio, por gentileza, me avisem. Muito bem. Tudo bem, estamos aí com quase 70 pessoas. Ainda faltam algumas, né? Está dando uma média de umas 200 pessoas nessas lives, mais aquelas que têm assistido ao longo do dia. O que me alegra muito. É um grupo muito grande de pessoas que têm acompanhado o trabalho por aqui. Lembrando que depois todas essas lives também estão indo para o Spotify. Eu vejo que vocês estão acessando, estão de alguma forma consumindo os conteúdos que estão por lá. A série de constância ficou incrível. Também foram aí 3 lives sobre o tema da constância, sobre essa virtude da constância que estão lá no Spotify. E as pessoas que têm feito têm dado um feedback muito, muito interessante sobre essas lives. Então fiquem muito à vontade para consumir esse conteúdo por lá. Muito bem, vamos lá. Hoje eu quero trazer 2 reflexões. Hoje nós iremos ver 2 realidades que concernem a humildade, que de alguma forma nos ajudam a viver na busca pela humildade, a conquistar a humildade. Só fazendo novamente um brevíssimo resgate às aulas anteriores, então nós vimos que a humildade de fato é andar na verdade. Nós precisamos compreender aonde nós estamos, nem para mais nem para menos. Ter essa noção bem justa a respeito de quem nós somos. Nós precisamos ter esse conhecimento sobre a nossa baixeza. E o conhecimento da nossa baixeza, podemos dizer, sem medo de errar, que é o primeiro grau de humildade. A humildade, ela só tem início quando no nosso peito e na nossa consciência nascem esse reconhecimento, esse conhecimento sobre a nossa baixeza. Sobre aquela realidade de humus, de tapemos, de húmiles que nós somos. Sobre aquela realidade de esterco, aquela realidade de merda, aquela realidade de chão que nós somos. Sem esta noção, a humildade não se inicia. E se não tem início a humildade, também não tem início todo o movimento de autoconhecimento que eu sei que é tão desejado e tão querido por todos os senhores e as senhoras. Então, guardem isso. O conhecimento da nossa baixeza é o primeiro grau de humildade. Isso ainda não nos faz humildes. Isso ainda não faz com que consigamos adquirir, conquistar esta belíssima virtude chamada humildade. Mas é o início de tudo. Aquele exercício de olharmos no espelho e constatarmos a nossa baixeza e falarmos a nós mesmos: você tem sido até aqui um grande de um personagem. Você tem sido até aqui uma farsa. Foi isso que nós falávamos, né? Você tem sido uma farsa. O reconhecimento dessa baixeza. Agora, a desconfiança de nós mesmos, porque isso tudo vai nos levando a um estado de desconfiança, né? Nós vamos ficando um tanto quanto perturbados, e indignados conosco mesmo, por percebermos que nós não somos de confiança, que nós somos baixos, que nós somos esse esterco, que nós podemos ser, como dizíamos ontem, mais coléricos que os tigres, mais vaidoso do que um pavão, né? Pior do que uma lesma, que tudo suja com a sua baba, né? Mais venenosos do que uma serpente, mais traiçoeiros do que uma serpente.
Isso vai nos levando a um estado de desconfiança, e essa desconfiança que nasce no nosso peito sobre nós mesmos, essa desconfiança que passamos a ter sobre nós mesmos, ela de algum modo é extremamente salutar. A desconfiança de nós mesmos procede do conhecimento próprio. Alguém que se conhece é alguém que vive num estado de uma certa desconfiança. Eu sei que a qualquer momento eu posso me trair. Eu sei que a qualquer momento eu posso lhe trair. Eu sei que a qualquer momento eu posso colocar tudo a perder. Essa desconfiança vai surgindo do conhecimento próprio e do conhecimento que nós temos sobre as nossas imperfeições. E reitero, é bom que desconfiemos de nós mesmos. Não para que fiquemos neuróticos com isso, né? Para que a gente fique, né, a todo momento nos observando meticulosamente, para que a gente fique apontando o dedo para nós mesmos e dizendo a cada instante: tu é uma farsa, tu é um personagem, né? Desce daí, teu pavão safado, sai dessa terra, teu tatu imundo. Assim, não para isso, entende? Uma desconfiança que nos deixa minimamente em alertas. Aquela desconfiança, sei lá, que nós temos quando nós estamos dirigindo. Quando eu estou dirigindo, eu preciso ter uma leve desconfiança de mim mesmo. A qualquer momento eu posso cochilar. A qualquer momento eu posso ficar desatento. A qualquer momento eu posso fazer uma barberagem, uma barbaridade. E não só a desconfiança de mim. A desconfiança também do local onde eu estou. Essa desconfiança me dá um estado de prontidão, me deixa um pouco alerta. Eu desconfio daquele que me poda. Eu desconfio daquele que vem na faixa contrária. Eu desconfio que aquele carro de fato vai parar no semáforo, vai parar na placa de pare. É aquela desconfiança que não nos deixa paralisados, neuróticos, que não nos deixa em pânico. Mas é aquela desconfiança que nos deixa minimamente em alertas. É aquela desconfiança da qual diz Felipe Neri. Felipe Neri, conhecido como o santo da alegria, é uma pessoa extremamente dócil, benevolente, amorosa, alegre, um grande homem. Quem não conhece a vida de São Felipe Neri, eu recomendo fortemente que vá atrás e que a conheça, a vida, a obra de Felipe Neri. Inclusive tem um filme, né? Não é dos melhores, mas existem verdades naquele filme, existe uma beleza naquele filme, né? Um filme de Felipe Neri, não me lembro ao certo o nome. Eu acho que Eu Prefiro Paraíso, né? Ou Só Paraíso, o nome do filme, que era uma fala que com muita facilidade brotava dos lábios de Felipe Neri, né? Mas quem não conhece a vida de Felipe Neri, fica aqui a minha sugestão, a minha recomendação, fica aqui essa minha sugestão para que vá atrás e conheça. Felipe Neri tinha uma expressão maravilhosa, fora essa, né? Eu Prefiro Paraíso, né? Obrigado, Adriano está dizendo que o nome do filme é exatamente esse, né? Que era a seguinte: uma oração muito singela, uma oração muito verdadeira, muito autêntica, que Felipe Neri, sem falsas modéstias, sem falsa humildade, Felipe Neri dizia assim: Jesus, põe a mão na cabeça de Felipe, põe a tua mão na cabeça do teu Felipe, pois o Felipe é capaz de cada coisa. Como se dissesse: olha, bota a mão na cabeça do Felipe, porque senão o Felipe lhe trai. Porque senão o Felipe lhe trai. É cada coisa que nós somos capazes de fazer, não é mesmo? Cada coisa. Isso precisa nos deixar num estado de alerta, num estado de desconfiança. Como se eu dissesse: olha, se eu me descuidar, se eu cochilar, o cachimbo cai. Entende? Se eu abrir mão de mim mesmo, como dizíamos ontem, e me deixar ao léu, me deixar ao natural, eu me perco. Então, assim, ter essa leve desconfiança de mim mesmo, sabendo daquilo que eu sou capaz, justamente por ser humus, justamente por ser baixo. Eu tenho uma aspiração ao alto, eu tenho a capacidade de alçar grandes voos, mas eu sei de onde eu saí, eu sei de que barro eu fui feito. Eu olho para a história dos meus antepassados e vi o que eles fizeram. Eu olho para a história dos meus antepassados e encontro crimes horrendos, e encontro vidas destruídas, encontro
drogadição, alcoolismo, traição, processos de perdição, mentiras, roubos, mortes, invejas, vaidades. Nós não precisamos ir muito longe. Olha para o teu entorno. Você acha que você é muito diferente dessas pessoas? Será que você é muito diferente dos teus antepassados? Você acha que as grandes barbaridades que aconteceram na história da humanidade não poderiam ter sido feitas por você? É claro que poderiam. E podem. Por isso, assim, fique um pouco alerta. Porque da mesma forma que você pode voar e voar com excelência, não de modo vaidoso, né? Mas voar chegando na sua máxima estatura, você também pode se tornar baixo, vil e terrível. Então, ponto 1 dessa live de hoje. Ponto 1. Desconfiarmos de nós mesmos. Tenha uma certa desconfiança de você. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês. E aqui sim eu trago algo que dá para ser muito bem refletido, ruminado e que deve ser colocado em prática na vida de todos os senhores e senhoras que aqui estão. Que é o seguinte, nós precisamos viver isso tudo que foi falado até agora. Esse ponto ele é crucial, tá? Se nós desconsiderarmos essa minha última fala nessa sequência de 3 lives, corre o risco de colocarmos tudo a perder, de vivermos isso do modo errado, com o espírito errado, com a disponibilidade e com as atitudes todas erradas, o que será trágico, entende? O que será trágico. Que é o seguinte, tudo isso que nós vimos até agora, essa nossa baixeza, o fato de sermos esse humus, né? Aquela realidade do pavão e do tatu-bola, né? Assim, essa desconfiança que nós temos que ter de nós mesmos, aquela reflexão que eu propus a vocês em cima da ladainha da humildade, inclusive espero que vocês já tenham feito no dia de hoje, né? Eu já fiz a minha, combinamos aqui que faríamos um tríduo, né? Na terça, na quarta e na quinta, todos fariam a ladainha da humildade. Enfim, isso tudo precisa ser vivido com uma certa alegria. Isso tudo precisa ser vivido com um sentimento profundo de esperança. Até diante das nossas quedas, dos nossos tropeções, dos nossos fracassos. Quando um soldado fica ferido num combate, ninguém deve ser tão duro, ninguém pode ser tão desconectado da realidade a ponto de ver nisso um mal, a ponto de ver nisso uma mera imprudência, a ponto de castigá-lo e de corrigi-lo, porque só não é ferido o soldado que nunca combate. Aquele que se lança com ardor, com paixão, aquele que se lança com vontade contra os seus inimigos, aquele que assume a sua missão de ser soldado, de ser um combatente, é aquele que mais feridas recebe. Então assim, ninguém vai ser maluco de fazer uma correção brutal a um soldado porque ele está com arranhões, porque ele está com algumas feridas, porque ele teve que amputar um ou outro membro. Muito pelo contrário, você vai meter uma medalha de honra no peito dele. Você vai, exaltá-lo diante de todos, porque olha, ele só foi ferido porque ele se colocou a combater. Ele só voltou machucado porque ele foi forte, corajoso, valente e fez aquilo que ele devia ao lutar contra os seus inimigos por amor à sua pátria, aos seus valores, enfim, à sua terra, aos seus familiares. Entende? É entender que de alguma forma essas nossas quedas, esse nosso contato com a miséria, com o humus que nós somos, também pode, se nós vivemos a coisa da forma correta, e é isso que eu quero colocar aqui para vocês, também pode nos engrandecer, também pode nos levantar. Tem um mito fantástico, na mitologia grega, o mito do Anteu. Quem que era Anteu? Anteu, ele era filho de Gaia, a mãe da terra, a deusa Gaia, mãe da terra na mitologia grega, e do Poseidon, que era deus do mar. E tinha algo muito interessante
em Anteu que ele era extremamente forte e a sua força era maior na medida em que ele estava em contato com a terra. Isso porque, né, em contato com o chão, em contato com a terra. Isso porque ele era filho da deusa da terra, né, a deusa Gaia. Então, nas lutas, ele era praticamente invencível. E foi invencível durante muito tempo. Porque quando os seus adversários o lançavam no chão, o jogavam no chão para finalizá-lo, para destruí-lo, ele se levantava com mais força. O contato com o chão tornava Anteu ainda mais forte, ainda mais viril, ainda mais ágil, ainda mais rápido. O contato com a terra. De Anteu vem a ideia de antropos, né, de pessoa humana. Assim como a ideia de humildade, de humus, vem a ideia de humanidade. Ou seja, de alguma forma a pessoa humana, a humanidade, ela gira em torno disso. Desse contato com a terra. Desse contato com a terra, desde o texto da narrativa já vista, em que o homem é feito do barro, até a mitologia grega, né? De alguma forma, a noção de pessoa está aqui. Alguém que precisa estar em contato com a terra. E em contato com a terra, torna-se forte. E é por isso que nós não podemos ver, nessa nossa pequenez, só uma tragédia, só uma desgraça, só um mal. Isso tudo também nos fala de uma capacidade de superação, uma capacidade de soerguimento, de nos levantarmos mais fortes, de nos tornarmos mais robustos. Assim como quando acontece com um leão, por exemplo, imagine um leão na selva. Um leão, quando ele recebe um tiro, mas que não é um tiro fatal, um tiro que passa de raspão e que lhe fere, esse leão, ao receber esse tiro, que não lhe mata, mas lhe fere, ele não se torna mais covarde e assustado. Comumente ele se torna mais forte e furioso, mais impetuoso. É como se aquele tiro recrutasse a sua fibra moral, o lembrasse da sua fugacidade, o lembrasse da sua finitude, da sua pequenez. E é exatamente porque ele é pequeno, e é exatamente porque ele é fugaz, e é exatamente porque ele pode ser morto, que agora ele precisa redobrar as suas forças e correr veloz na direção daquele caçador, para que o próximo tiro não seja mortal. Muitas vezes na vida, quando nós entramos em contato com essa nossa humildade, por exemplo, a partir de uma humilhação que nós sofremos, uma humilhação pública, por exemplo, que nós sofremos, ou uma queda terrível que nós temos, aquilo, se não nos mata, precisa nos engrandecer. Aquilo, se não nos mata, se não é um tiro fatal, se aquilo não é mortal, aquilo precisa tornar-nos mais fortes. Nós precisamos, diante daquele descuido, diante daquela humilhação, diante daquele tiro de raspão, nos tornarmos mais impetuosos, mais furiosos e nos colocarmos mais fortemente em estado de guerra. Mas guerra contra quem? Guerra sempre contra nós mesmos. Sempre contra nós mesmos. Como Anteu, ao cair do chão e se levantar mais forte, nós também, diante das quedas, temos que tirar proveito. Esse é o ponto 2 que eu quero trabalhar com vocês. Tirar proveito das suas quedas. Ver nisso uma oportunidade de crescimento. Aproveitar as suas próprias falhas. Tem uma frase de Francisco de Sales, São Francisco de Sales, fantástica, que eu quero ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: quando caíres, levanta-te com grande serenidade, humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria, mas sem te admirares com a tua queda. Mas, aqui está o ponto, tá, dessa reflexão, mas sem te admirares com a tua queda. Pois o que há de extraordinário em que a enfermidade seja enferma? O que há de extraordinário em que a fraqueza seja fraca e que a miséria seja miserável? É isso aí, a gente não pode ficar muito admirado. Nós estamos desconfiados de nós mesmos porque sabemos a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa enfermidade, mas quando nós caímos, nós não podemos ficar espantados, como se disséssemos: meu Deus, como bem eu, que sou tão eu, pude fazer algo desse tipo. É claro, você é capaz, de algo desse tipo.
É que você se esqueceu disso. Você é exatamente capaz de algo desse tipo. Quando nós nos desesperamos, quando nós nos assustamos diante de uma queda nossa, nós estamos sendo profundamente vaidosos. O desespero é fruto da vaidade. Aquela pessoa que diante de uma queda, diante de um erro, diante de um tropeção, se descabela, rasga suas vestes, né, sai gritando, chorando, cai de cama. Sabe o que essa pessoa é? Sabe o que nós somos quando fazemos assim? Vaidosos. Vaidosos. O humilde olha para isso tudo com contrição, com dor e com arrependimento e diz o seguinte: olha, é exatamente isso que eu faço quando eu me descuido. É exatamente isso que eu sou capaz de fazer quando eu me esqueço quem eu sou, do que eu sou feito, para que eu vivo. Aquela pessoa que assim não consegue se desculpar, olha, eu cometi um erro, né? Muitas vezes na clínica, eu vejo isso, né? Eu vejo isso na clínica. Algumas pessoas chegam assim e falam: olha, eu cometi um erro terrível. Faz 10 anos e eu não me perdoo. E a pessoa fala daquilo e chora, né? E assim, tudo bem, foi um erro terrível, mas teve a possibilidade de reparação, ela já se levantou. Não, mas eu não me esqueço. Eu não me esqueço. Aquilo me dói todas as vezes que eu me lembro daquilo. Aquilo me causa uma dor a ponto de me jogar na cama. Eu já pedi perdão trocentas milhões de vezes para a pessoa. Eu já me confessei pelo menos, né, umas 2 dezenas de vezes sobre esse mesmo mal. Sabe o que essa pessoa é? É vaidosa. É vaidosa. O que é? Ela achava que ela era tão boa a ponto de nunca poder cair. Ela achou que ela era tão ilibada, tão pura, né, tão cristalina, a ponto assim, de nenhuma impureza poder grudar nela. A ponto de a sua história ter que ser a história, né, de um grande santo, de 7ª morada, que nunca caiu, que nunca errou, que nunca pecou. Assim, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Ela teria que olhar para isso tudo, bater no peito, fazer o meia culpa, meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa, sacudir a poeira e continuar. E deixar isso como um lembrete: olha, eu sou capaz mesmo disso. Quando nós nos desesperamos, nós nos envaidecemos. O nosso ego torna-se grande. Nós ficamos soberbos. Nós achamos que somos algo que o valha. É exatamente, nós precisamos olhar e falar: é exatamente isso que você faz. Quando você se esquece quem você é, quando você se descuida da tua vida, da tua fé, da tua oração, né? É isso que você faz. Você simplesmente cai. Cai. Tem uma força da gravidade que te joga para baixo. Agora, se nós não podemos então ficar desesperados com essas nossas falhas, porque nós somos esse humus, o que nós precisamos fazer? Tirar proveito. Porque não podemos ficar espantados que a enfermidade seja enferma, a fraqueza seja fraca e a miséria seja miserável. Nós precisamos lidar conosco mesmo com uma certa paciência. Uma certa paciência. Sermos pacientes conosco mesmo. A ponto assim de sofrer um pouco com as nossas demoras de crescimento, demoras de, né, tomada de consciência, demoras de maturidade. Mas assim, paciente, sofrer com essas demoras, mas assim, sofrer pacientemente, botando amor nisso tudo, botando esperança, olharmos com mais serenidades. Se de algum modo nós precisamos ter um olhar severo e duro conosco, né, de um lado esse tem que ser o nosso olhar, do outro tem que ser um olhar alegre, dócil e amável. Me vem aqui agora aquela estampa fantástica, aquele ícone do Pantocrator, sabe? Em que existe um rosto que está realmente dividido 2 faces. De um lado uma face severa e dura, carregada de justiça, e do outro lado uma face amorosa, serena, acolhedora. Nós precisamos conseguir integrar dentro do nosso peito, se queremos ser humildes, esses 2 olhares. O olhar da justiça e esse olhar da amabilidade, da misericórdia. Nós precisamos, de alguma forma, ter um espírito
esportista, sabe? Um espírito assim, daquele que entende que dificuldades surgirão, que erros acontecerão inevitavelmente, mas eu preciso continuar, eu preciso colocar-me a caminho, eu preciso estar muito mais preocupado em levantar do que em ficar me lamentando pelo chão, que lembra da minha pequenez, que lembra do meu tropeção. Por exemplo, pega um pai e um filho. Que pai ficaria, um pai assim, que tem uma consciência bem formada, né, que tem um coração bem generoso, ele ficaria com severidade, com dureza e com brutalidade com o seu filho, porque esse filho, na tentativa de aceitar, acabou caindo, acabou errando. Um pai deveria punir um filho diante de uma queda, mesmo sabendo que o filho caiu porque ele estava empenhando-se em fazer o certo, estava tentando de forma corajosa e virtuosa aprender a andar de bicicleta. Que pai vai ficar louco, vai ficar bravo, né, e aos berros vai punir um filho simplesmente porque ele levou um tombo? Vai parabenizá-lo pelo esforço. Parabéns, meu filho, pelo esforço. Agora levanta, sacode a poeira, dá uma lavada nesse joelho, né? Vamos tirar um pouco desse sangue, vamos jogar aí um mertiolate, né? Vamos passar uma água para que isso não fique pior. E é isso aí, sobe de novo na bicicleta e continua. O pai está vendo o empenho do filho. Se nós estivermos empenhados em fazermos o certo, não nos assustemos com as quedas que virão, com as tropeções que nós daremos. Quantas vezes, né, nós fazemos algo contrário àquilo que nós desejávamos e ficamos assim meio que perturbados, como que dizendo: meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Como que eu fui capaz de nesse momento ser grosso, ser estúpido? Como que eu me esqueci de dar um bom dia e um sorriso? Como que eu fui relapso naquela situação? Eu tenho me esforçado tanto, né? De repente você diz aí: eu tenho me esforçado tanto para ser generoso, para não reclamar da vida. Poxa, como que eu pude? No dia de hoje, assim, foram pelo menos meia dúzia de reclamações e de chateações que publicamente eu verbalizei, né? Nós precisamos olhar para isso, lembrando de quem nós somos, como que se disséssemos: olha, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Como o Felipe Neri dizia: bota a tua mão no teu filho Felipe, porque é cada coisa que Felipe é capaz de fazer. E deixarmos brotar a esperança, a alegria, a força, a serenidade e falar: muito bem, no dia de amanhã farei diferente. Já agora, na tarde, eu serei diferente. Eu preciso agora estar mais preocupado com a minha tarde do que com a minha manhã. O que não deu para fazer, não deu. Agora são 12h44, se não fiz, não fiz. Errei, posso fazer um ato de contrição, posso fazer um exame de consciência, pois bem, mas agora o que me importa é a tarde. Que à tarde eu não venha a falhar, que à tarde eu não reclame tanto, que à tarde eu desfaça esse meu semblante sisudo e seja mais simpático e alegre com as outras pessoas, que à tarde eu ajude mais em casa, que à tarde eu trate melhor as pessoas, que à tarde eu pare de ficar tanto tempo gastando meu tempo com porcaria, né? Que à tarde eu fique menos, né, no Instagram, né? Mas muito bem, agora de manhã falhei, agora eu errei, era só para entrar na live do Luiz Henrique, a live era 12h15 e eu tô desde as 10h30, né, gastando tempo em nada. Poderia ter lido um livro, poderia ter feito uma atividade física, poderia ter respondido meu e-mail, mas estou aqui. Pois bem, tá, faça aí o teu exame de consciência, né? Lembre-se que você é capaz disso, e isso é só o começo do que você é capaz de coisas ainda muito piores do que isso. E recomece, redobre as suas energias com paciência, com serenidade, com alegria, com espírito esportista e tire vantagens das tuas falhas. É aquele leão que tomou um tiro de raspão e agora fica mais forte. É aquele tombo que nos deixa mais alerta para que consigamos de fato aprender a andar. Então, tire vantagens. Eu quero indicar um livro para vocês. Na verdade foi quando eu li e reli esse livro há muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha lido e relido umas 2, 3 vezes.
E mexendo na minha estante esses dias, eu encontrei esse livro, dei uma breve folhada e foi folhando esse livro, fazendo uma leitura muito dinâmica daquilo que eu havia grifado, que eu havia marcado, que surgiu a ideia de fazer essa sequência de lives sobre a humildade. É claro que a sequência de lives não, assim, eu não tirei desse livro, só, né, um sexto de tudo que foi falado, de algum modo eu extraí daqui, principalmente essa minha última fala, desse meu terceiro dia. Mas foi esse livro que me fez assim parar para pensar sobre a importância de fazermos uma live sobre a humildade. E eu quero muito indicar esse livro a vocês, é um livro fantástico, sugiro que todos leiam. Não é um livro muito grande, é um livro aí de 120 páginas mais ou menos, que é este livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. Um livro riquíssimo, riquíssimo, de uma profundidade assim incalculável. Aqueles que quiserem, fica aqui a sugestão desse livro, tá bom? Sobre humildade, eu ainda recomendo o livro do Joseph Pieper, né? Virtudes Fundamentais, né? Existe um brevíssimo capítulo aqui, acho que meia dúzia de páginas, nem isso, em que ele fala um pouco sobre a virtude anexa da temperança, que é a virtude da humildade. E um livro, eu já indiquei esse livro algumas vezes, eu gosto muito dos livros do Alexandre Avar, que é o livro Virtude e Liderança. E ele começa falando sobre humildade e magnanimidade. Ele coloca essas duas virtudes junto com as outras 4 virtudes cardeais, né? E o início do livro é falando um pouco sobre a virtude da humildade e da magnanimidade. E fora isso, aqueles que quiserem também, um livro fantástico sobre a humildade, que dá para refletir muito sobre tudo que aqui foi colocado, né? E aprofundar nessa temática que é a prática da humildade. A prática da humildade. Perfeito? Muito bem. Senhores e senhoras, estamos com 32, 33 minutos de live. A ideia é que fiquemos exatamente nisso, né? Meia hora, 40 minutos no máximo de live. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Depois me deem, se possível, se puderem, um feedback sobre o que acharam dessa sequência de live sobre humildade. A ideia é que todo mês, na primeira ou segunda semana de cada mês, eu faça um ciclo de lives. A primeira, no mês passado, foi sobre constância. Na verdade, antes disso, havíamos feito sobre a bitola do coração, né, magnanimidade. Aí depois fizemos sobre constância. Agora sobre humildade. Pegar algumas outras virtudes e fazê-las nos próximos meses, né? E possivelmente nesse horário, né? Uma vez no mês nos encontrarmos aqui por 3, 4 dias para fazer uma sequência de lives sobre alguma virtude, tá certo? Me ajudem a chegar nos 20k agora, né? Assim, virou um desejo real. Você começa a ver lá 19.2, 19.3, 19.4. Vamos chegar nessa marca dos 20k para que mais pessoas possam ter acesso a isso tudo. Então ajude, compartilhe, comente com as pessoas, traga os amigos para seguirem aqui a minha página do Instagram. Quero agradecê-los muitíssimo. Vocês assim foram muito, muito constantes nessa live. Ficamos aí com uma média sempre de 200 pessoas ao vivo nessa live. No de constância teve muito mais, né? Ontem o Newton me perguntou, falou, por que você acha que o de constância teve mais? Porque todo mundo quer ser constante. Pelo menos uma vez nesse último mês você disse a você mesmo, nossa, se eu fosse mais constante, né? Ou algo do tipo, puxa, eu preciso ter mais constância, né? Agora, quantas vezes você disse nos últimos meses, nos últimos anos, a seguinte frase, nossa, se eu fosse mais humilde, né? Isso não nos ocorre. Puxa vida, as coisas não têm dado certo na minha vida porque eu não sou constante. Isso nós falamos. Agora, nós nunca falamos, né? As coisas têm ido de mal a pior na minha vida porque eu não sou humilde. Então, assim, as pessoas temem a humildade. Querem a constância, mas temem a humildade. E sem humildade, nós não chegaremos a ser o que podemos, porque nós sequer saberemos quem somos. Porque a humildade, ela é a verdade. E qualquer coisa que não isso é distorção da realidade. A nossa vista fica obnubilada e nós não conseguimos ver a nós mesmos e a vida. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós tínhamos 300, 400 pessoas na de constância e 200 aqui na de humildade, mas eu quero parabenizá-los
Vocês foram assíduos, vocês foram fiéis. Foi muito bom tê-los aqui. Nos vemos qualquer dia desses, numa próxima live. E, por gentileza, publiquem isso, batam um print, botem lá no Instagram de vocês para que a gente chegue a mais pessoas. Uma boa tarde e uma boa quarta-feira.